Olá, boa tarde. Paz do Senhor para vocês. Estou aqui eu mais uma vez postando mais um vídeo. Faz tempo já que eu não posto um vídeo, então, mas hoje eu recebi inspiração de Deus para estar fazendo mais esse vídeo. Então, hoje a gente vai falar um pouco de Deus, de uma das profissões, da função de Deus, pastor. A Bíblia diz que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E assim é o nosso Deus. Então eu vou ler um trecho de um versículo do salmista Davi, que é o Salmos 23, que explica muito bem, mostra muito bem essa função de Deus. E se vocês tiverem Bíblia na casa de vocês, depois vocês meditam nessa palavra. É a palavra de reflexão que hoje eu deixo para vocês. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pasto verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepare-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, essa palavra é uma palavra muito bonita. Aqui a gente fala de Deus pastor. Aqui nós também vemos uma petição de Davi, quando ele estava no momento de uma aflição. Eu acredito que Davi fez esses salmos quando ele ainda estava atrás das malhadas, quando ele estava apenas sendo pastor de ovelha, quando ele estava sendo ainda preparado para Deus, para liderar o povo. Porque eu acredito que a função que Davi tinha de pastorear as ovelhas de seu pai não era simplesmente ali, vamos lá, vou pastorear. Não, ali para ele, na mente, ele pode ser, não, só estou trabalhando, mas olhando espiritualmente, com os olhos espiritual, Deus estava preparando Davi para um futuro maior, para algo maior, para algo grandioso. Porque Deus via Davi segundo o seu coração. Davi, ele era temente. Davi, ele não se vangloriou quando venceu o gigante Golias de Gate. Davi, ele não se gloriou quando ele foi exaltado, recebendo a unção de rei. Davi, ele não quis humilhar Saul quando ele mesmo podia, porque tem gente que não pode, Deus não pode exaltar um pouquinho, que já quer se sentir melhor do que os outros. Davi não. Ele se pôs na posição de servo, cumpriu a vontade de Deus, e por isso ele era segundo o coração de Deus, porque ele se alegrava em fazer as coisas, não para se vangloriar, assim não, para que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. E é isso que eu trago hoje. Davi tinha Deus como um pastor dele, como um guia dele, como a pessoa mais importante da vida dele. Davi, ele era um homem temente, e nós temos muito que aprender com ele. Se nós virmos ler a trajetória de Davi, foi um exemplo para nós nos dias de hoje. Um rei maravilhoso, um rei que ganhou várias batalhas, mas que acima de tudo, não abandonou Deus. E mesmo com as suas falhas que ele teve, que nós conhecemos, ele não deixou de ser segundo o coração de Deus.
Eu quero dizer para você nessa noite, não importa o erro que você cometeu, não importa as falhas que você cometa, você é ser humano, você está sujeito a isso. Deus não pede para que nós seja perfeito, mas Ele diz, buscai a santificação que está em Cristo Jesus. Então, se você errou, não fique com medo, Deus te ama do mesmo jeito. Davi errou, Davi pecou, mas nem por isso ele deixou de ser segundo o coração de Deus. Ele nasceu segundo o coração de Deus e morreu sendo segundo o coração de Deus. E a bondade e a misericórdia. Aqui ele diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Nós temos a bondade e a misericórdia de Deus na nossa vida, porque hoje nós vivemos pela graça. A graça, que significa um favor imerecível. Nós não merecemos a graça de Deus, mas pela tua infinita misericórdia, que Ele deu o seu único Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, nós alcançamos a misericórdia através de Jesus Cristo. A bondade de Deus, nós dormimos com ela, nós acordamos com ela, que mesmo nós cometemos erros constantemente, mesmo nós às vezes saindo do propósito que Deus traçou para a gente, Ele ainda tem de misericórdia, Ele tem a bondade ainda de muitas vezes pegar nas nossas mãos, de enviar seus profetas, ou através mesmo da sua palavra, ensinar a gente, mostrar que a gente está na direção errada, querer nos abraçar, querer que nós viemos para perto dele. Porque em momento nenhum Deus quer o povo dele afastado. Em momento nenhum. Deus, Ele nos ama tanto que Ele queria a humanidade inteira derramada aos pés dele, juntinho a Ele. Mas infelizmente tem algo que se chama livre-arbítrio. Nós temos que querer que Jesus Cristo como nosso Salvador, nós que devemos aceitar Cristo. Eu acho muitas vezes que nós aceitar Cristo é meio que uma coisa até engraçada, porque não é nós que devíamos aceitar Deus, e sim é Ele nos querer. O perfeito, o grandioso é Ele. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, é Deus. Se nós aceitar Deus ou nós não aceitarmos Deus, Ele continua sendo Deus. Ele não vai deixar de ser Deus, meu irmão, pela tua escolha. Então eu acho que não é nós que devíamos aceitar Deus, e sim Ele nos aceitar. Nós perguntar a Deus, Senhor, me aceita? Porque o errado, o pecador, o falho é nós, não é Deus. Essa historinha que Deus me abandonou, que Deus isso, que Deus é aquilo. Não, Deus não abandona ninguém. Deus não se esquece de ninguém. Nós que se afastamos de Deus. Nós que erramos. E Ele, como um pastor, Ele dá ouvida pelas suas ovelhas. Tem uma parábola que quando Jesus estava aqui na terra, Ele disse, que certa vez um pastor deixou 99 no abismo. Ovelhas no abismo. Deixou 99 guardadas num celeiro lá. E ele foi atrás da que estava faltando. Que quando ele contou e viu que ainda faltava uma ovelha, ele podia muito bem falar, não, mas é só uma, eu ainda tenho um bocado. Que não. Ele deixou as 99 guardadas, segura, e foi atrás da que estava faltando. Eu quero deixar um recado para os pastores de hoje em dia. Cuide mais da ovelha de vocês, pastores. Porque vocês querem ser pastores, vocês querem ter o título de pastor. Mas hoje eu vou dizer para vocês o que é ser pastor. O verdadeiro pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Será que você é pastor? Se uma ovelha sair do seu pasto, você vai deixar as 99 lá e vai atrás da que está faltando? Você não vai. Eu tenho certeza que muitos pastores hoje em dia não fazem isso. Não se preocupa. Ele fala simplesmente assim, não, já passou, eu tenho muito aqui. Se essa ovelha se desgarrou, adeus, não vou atrás. É ela, Deus? Não, não é ela, é Deus.
Naquele grande dia você vai ter que dar conta dessa ovelha que você deixou escapar da sua mão. Se Deus colocou essa ovelha para você cuidar, é para você zelar. E diz a parábola ainda que quando ele encontrou a ovelha perdida, a ovelha estava machucada e ferida. Ele pegou a ovelha, cuidou da ovelha. Amém, irmão? Ele cuidou da ovelha e ainda deu uma festa por causa dessa ovelha. A mesma história é da dracma perdida. Igreja, nós éramos uma dracma perdida, mas pela misericórdia de Deus, ele não achou, ele foi atrás de nós. Quem éramos eu? Quem era vocês? Quem éramos? Uma ovelha desgarrada do Pai, corrompido com este mundo. Não tínhamos esperança de vida, não tínhamos esperança de mais nada. Mas Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que ele morresse na cruz, para que nós viemos ser salvos e ter direito à vida eterna. O verdadeiro pastor, ele cuida, ele zela, e que nós viemos ter isso na nossa mente. Não querer ser pastor porque é legal cuidar de uma igreja. Você não está simplesmente cuidando de uma igreja, você está cuidando de algo que deu de Deus. Não é seu, simplesmente você está ali como líder espiritual para cuidar de algo que Deus colocou nas mãos de vocês. Em momento nenhum é seu. A igreja não é sua, as ovelhas não é sua. Então, pastores, para de ficar brigando. A igreja acorda Israel para se encontrar com o Senhor teu Deus, que Jesus está voltando. E é tempo da igreja se unir, orar, jejumar, buscar a face de Deus. Porque os tempos estão difíceis e vai só piorar. Jesus, ele está voltando. A trombeta vai soar. E quem tiver preparado vai subir. Amém, pastores? Amém, igreja? E vocês, ovelhas, escute os conselhos dos seus pastores. Porque eles... mas eu não vou escutar Deus. Não, se você não obedece seu líder espiritual que você vê todos os dias, quem dirá você vai obedecer a Deus que você não vê. Quando você está obedecendo o seu pastor, quando o seu pastor chega em você, ele quer o seu bem. Ele quer que naquele grande dia você suba junto com ele. Porque é o dever dele aconselhar você, dizer que você está errado, onde você precisa melhorar. É o dever dele. Ele está ali como líder espiritual de vocês. Então escute os conselhos dos seus pastores. Porque a palavra do Senhor diz, Deus, ele corrige o filho que ele ama. Então se Deus está te corrigindo nessa tarde, não é eu, Daiane, que está falando, mas é o Espírito Santo que está falando. E se ele está corrigindo é porque ele ama. É porque ele quer o bem de vocês, ele quer cuidar de vocês. Então, igreja, acordem. É momento de acordar, é momento de despertar para orar e buscar a face do nosso Deus. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. Amém? Que Deus esteja convosco todos os dias da vida de vocês. E que esta palavra venha encher o coração de vocês. Porque Deus, ele ama todos. Ele ama você. E que a bondade e a misericórdia de Deus alcance vocês em tudo que vocês for fazer. Amém? Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Que a paz de Deus esteja com a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém.